Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus caminhos, que a poderosa mão do nosso Deus esteja sobre todos. Damos início aqui a mais uma live, firmes no propósito. Qual o propósito? Ouvir a voz de Deus. E como que eu ouço a voz de Deus? Através da palavra. E ainda que Deus use um homem para pregar, use um outdoor com a mensagem, use um filme, ainda que Deus use um sonho, a palavra de Deus é o maior contato que nós temos com a voz de Deus. Por isso, meditar na palavra, ter uma direção da palavra é muito importante. E nós estamos fazendo isso desde o dia 1º de agosto, quando o Espírito Santo nos deu a direção de fazer o mês de agosto, um mês da voz de Deus na nossa vida, independente da sua denominação, independente da sua religião. Você é amigo católico, você é amigo espírita, não importa o segmento. Eu tenho, nas evangelizações que nós fazemos, quando eu encontro amigos espíritas, alguns contam para mim que leem a Bíblia, que falam com Deus, e é muito importante sim, buscar ao máximo se aprofundar na palavra de Deus e buscar conhecer o Senhor Jesus para uma mudança de vida. É muito importante isso. E a palavra de hoje que nós vamos ler, ela está no capítulo de Isaías. Quem não tem esse folheto, você pode receber depois, nós vamos mandar para você no Zap. Eu vou postar de novo essa semana esse folheto, para quem quiser acompanhar. E em Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, é claro que nós vamos ler até o capítulo todo, mas o versículo é o 21, que está aí no folheto, se você está acompanhando. Mas Isaías capítulo 30, ele fala: confiar no Egito é inútil. E ele diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que realizam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado. Olha que forte isso. Isso é muito forte. Que se propõe descer ao Egito, sem buscar o meu conselho, para se fortalecer com a força do faraó, e para se refugiar na sombra do Egito. Aqui nós entendemos que o Egito é tudo aquilo que não agrada a Deus. O Egito nós podemos colocar como a velha vida, o Egito nós podemos colocar como os prazeres da nossa carne. Quando a pessoa ela está na igreja, ela caminha na fé e ela faz planos. Normalmente as pessoas fazem planos na sua mente. Ela faz o plano na mente dela. A pessoa, às vezes, ela tem um plano de cometer um erro, um pecado. E fica trabalhando para que esse plano venha acontecer. É o que Deus está falando. Ela quer descer ao Egito. Egito representa a escravidão. Egito representa afastamento de Deus. E é o que essa palavra está falando. E ninguém que desce ao Egito, ela vai conseguir ouvir a voz de Deus na vida dela. E continuando no versículo 3, Isaías 33, ele diz: mas a força do faraó vos trará vergonha, a confiança na sombra do Egito vos humilhará. Versículo 4, pois embora os seus oficiais estejam em Zoan, e os seus embaixadores cheguem a Anis, todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, mas sim de vergonha e de humilhação. Isso é muito forte. É como se Deus já estivesse falando aqui que não adianta, a pessoa nunca vai ser feliz longe da presença de Deus. No mundo, ninguém vai ser feliz. No pecado, ninguém vai ser feliz. No mundo, no pecado, é certo que a pessoa ela vai ter a humilhação.
ela vai sofrer, ela vai perder, porque ela estará longe de Deus. Isso é muito forte. E no versículo 6 ele diz assim: mensagem contra os animais do Neguebe, passando por uma terra de aflição e de angústia, onde estão a leoa e o leão, a víbora e a serpente, que ataca, levam as suas riquezas no lombo de jumentinhos e os seus tesouros sobre as corcovas de camelos, a um povo que de nada lhes aproveitará. Deus continua, versículo 7. O Egito os ajuda em vão e inutilmente. Por isso, eu o chamo monstro, Raabe, que não se mexe. Vai agora, escreve isso numa tábua diante deles. Registra num livro, para que fique como testemunho para o futuro para sempre. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Olha que forte isso. Olha que ponto Deus ele teve que falar das pessoas que não estavam querendo ouvir a sua lei, a sua palavra. Deus os viu como filhos rebeldes e que no Egito eles não teriam nada. É Deus avisando: longe de mim você não tem nada. No mundo não há nada. No pecado não há nada. Porque eu, a senhora, o senhor, você que está recebendo esse vídeo, você a quem chegou essa mensagem, não podemos ser diante de Deus filhos rebeldes. Filhos rebeldes. E o que é o filho rebelde? É aquele que não insiste, não persevera em obedecer a palavra de Deus. E ele diz assim no versículo 10, que dizem aos videntes: chega de visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é correto. Dizei-nos coisas boas e profetizai-nos ilusões. Olha isso, gente. Olha que forte. Deus está falando que os filhos aqui se tornaram tão rebeldes que eles preferiam ser enganados do que a verdade. Eles não queriam ouvir a verdade. Eles não queriam que alguém chegasse para eles e falasse: olha, você está vivendo no pecado, no caminho errado. Eles queriam palavras que lhe agradassem. É esse ponto que chegou os filhos de Israel que se afastaram de Deus. Isso é muito forte. Versículo 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, afastai de nós o Santo de Israel. Versículo 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e vos apegaste a elas. Versículo 13. Esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que antes de cair forma barriga, cuja queda se dará de repente. Versículo 14. Ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando e o pôr por completo. E não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira ou para tirar água do poço. Versículo 15. Pois assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes, pelo contrário, dissestes: não fugiremos a cavalo. Vós fugireis e dizeis: cavalgaremos sobre cavalos velozes, e os vossos perseguidores serão velozes. 1000 fugirão pela ameaça de um só, e fugireis pela ameaça de 5, até que fiqueis como um mastro no topo do monte,
como o estandarte sobre a coluna. Versículo 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são todos os que nele esperam. Versículo 19. Na verdade, o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente ele se compadecerá de ti quando ouvir o teu clamor, e ao ouvi-lo te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, os teus mestres não se esconderão mais. Ao contrário, os teus olhos os verão. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Muito forte isso. Esse versículo 21, marca aí na sua Bíblia. É o versículo que está destacado na folha que nós mandamos na internet, que nós postamos. Eu vou ler o versículo 21 de novo. Isso é muito forte. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Acharás impura a cobertura de prata das tuas imagens esculpidas e os revestimentos de ouro das tuas imagens fundidas. Tu as jogarás fora como impureza e lhes dirás: fora daqui. Muito forte isso. Isso aqui, pessoal, isso só acontece quando a pessoa se inclina a ouvir a voz de Deus. Não importa aonde ela está, a denominação ou a religião, mas quando ela lê a Bíblia e ela se inclina ao Senhor, ao Santo, ao nosso Senhor Jesus, com certeza ela vai ouvir uma voz falando para ela: esse é o caminho. E qual é o caminho? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o caminho. Não importa a denominação. Assim como não importa o lugar que a pessoa está, se ela não anda no caminho, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único que pode nos dar a garantia da salvação, da vida eterna. Andar em obediência à palavra dele, andar em comunhão com ele, pois ele é o caminho. Como ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando a pessoa ela se inclina a ouvir a voz de Deus e ela enfrenta uma luta, porque todos enfrentamos luta, todos, pastor, diácono, presbítero, missionário, missionária, diaconisa, obreiro, obreira, membro, seja de qual grupo, ou membro da igreja, não importa a denominação, todos enfrentam lutas. Todos vão ouvir uma voz mandando ela se desviar para a direita ou para a esquerda. Em outras palavras, sair do caminho. Mas quando ela é uma pessoa que se entrega a Cristo, ela vai ouvir uma voz falando para ela: esse aqui é o caminho, segue ele. E o caminho é Jesus. É uma comunhão com Deus. E aí ele fala aqui da pessoa tirar, né? Tirar da vida dela o que não presta. Aqui ele está falando da idolatria. E para cada pessoa ele vai falar aquilo que ela tem que tirar dela. O eu, o ego, o orgulho, os maus olhos, os maus pensamentos, as práticas pecaminosas, aquilo que ela vive no engano. E aí, lendo de novo o versículo 22, ele diz: acharás impura a cobertura de prata das tuas imagens esculpidas e o revestimento de ouro das tuas imagens fundidas. Tu as jogarás fora como impureza e lhes dirá: fora daqui. É quando a pessoa ela encontra a verdade e sabe que tudo aquilo que ela estava vivendo é uma mentira, uma farsa, então ela tira dela. Quando ela sabe que a mágoa faz mal ao coração dela, ela tira a mágoa, ela perdoa aquela pessoa, ela ora pela pessoa e ela tira a mágoa dela. Quando ela sabe que olhar para alguém com maus olhos é algo que não agrada a Deus, que afasta Deus da vida dela, então ela fala: fora daqui, sai de mim, sai da minha mente, sai do meu coração. Quando ela sabe que o que ela está falando, porque
Nós que somos cristãos, que servimos a Deus, que pregamos a palavra, temos que vigiar muito com o que nós falamos. Muito, muito. Diante das pessoas, na casa da família, no trabalho, na rede social. Na rede social. Temos que vigiar com o que escrevemos, com o que postamos, porque nós somos espelhos de Jesus. E a nossa palavra, ela tem muito poder. Ela tem muito poder. E temos que usar ela para abençoar e levantar, através da fé e da palavra de Deus. E no versículo 23 ele diz assim, daqui a pouco nós vamos orar à meia-noite, você que vai orar comigo ao vivo, e quem assistir depois vai clamar também. E ele diz assim, versículo 23, Isaías 30, 23. Então ele fará chover sobre a semente com que se semeares a terra, e te dará trigo como produto da terra, que será rico e farto. Naquele dia, o teu gado pastará em grandes campos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhados com a pá e com o forcado. Versículo 25. No dia da grande matança, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água sobre todo o monte alto e sobre toda a colina elevada. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias. Quando o Senhor cuidar da contusão do seu povo e curar a ferida que lhe fez. Atenção! O nome do Senhor vem de longe, ardendo em ira e com densa nuvem de fumaça. Os seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é como um fogo consumidor. A sua respiração é como um ribeiro transbordante que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. E um freio que faz desviar estará no queixo dos povos. Vós cantareis como na noite de celebração de uma festa santa, e tereis alegria de coração como a de quem sai ao som da flauta para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Versículo 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará o golpe do seu braço na fúria da sua ira e a labareda de um fogo consumidor e tempestade forte e dilúvio e pedra de saraiva. A Assíria será desfeita em pedaços com a voz do Senhor, quando ele a ferir com a vara, e haverá tamborins e harpas a cada golpe do bastão de castigo que o Senhor lhe der, e ele os combaterá com vários golpes, porque uma fogueira está preparada há muito tempo, sim, está preparada para o rei. Sua fogueira é profunda e grande, com muito fogo e lenha, e sopro do Senhor a acende como um torrente de enxofre. Isso aqui é muito forte. Você tem duas revelações aqui. Antes da gente fazer a oração da meia-noite, 2 revelações. Se você pesquisar aí o que aconteceu com a Assíria, você vai ver que ela está destruída. E isso aqui é no livro de Isaías, uma profecia que já aconteceu, que já se cumpriu. E aqui você tem uma outra revelação, que é a revelação espiritual daquilo que vai acontecer com aqueles que se afastam de Deus. Você vê que ele fala aqui no finalzinho, no versículo 33, Isaías 30, 33. Porque uma fogueira está preparada há muito tempo. Sim, está preparada para o rei. Sua fogueira é profunda e grande, com muito fogo e lenha. O sopro do Senhor a acende como torrente de enxofre. E aqui eu vejo como aqueles que se afastam de Deus, a Bíblia deixa bem claro que há
Há uma morte espiritual, há uma morte eterna para aqueles que não querem ouvir a voz de Deus. O mundo, aqueles que vivem no pecado, eles estão assim, ó, espiritualmente falando, eles estão assim. Eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. Nós falamos, nós pregamos, mas aqueles que escolhem, não estou aqui falando mal, que Deus tenha misericórdia de todos, que o amor de Deus, o amor pelo sacrifício de Jesus chegue a todos, mas eles estão tapando seus ouvidos e querem insistir no pecado, até que cheguem a essa fogueira, que é a morte eterna. Isso é muito forte. E eu tenho que guardar a minha salvação, a senhora e o Senhor tem que guardar a sua salvação. Não deixe que nada e nem ninguém venha roubar a tua salvação. Guarde a tua vida com Deus. Procure peneirar o que entra dentro de você. Você vai ouvir coisas de pessoas da família, você vai ouvir coisas de pessoas da igreja, de fora da igreja. As palavras, elas podem fazer você enfraquecer. As palavras podem fazer você desanimar. Se você não vigiar, guarde a sua fé, guarde a sua comunhão com Deus. Como eu sempre procuro falar nas pregações que eu faço lá na igreja e na live também. E o Espírito Santo já nos deu uma direção muito forte para o mês de setembro. E nós vamos até o último dia. O último dia é o dia que Jesus nos chamar. Depois que a gente morrer, depois que eu morrer, a única coisa que vai ficar é as gravações, se ninguém tirar do ar, se a internet não acabar. Mas nosso propósito é salvar. Nós queremos salvar. E se você também, pastor, eu quero salvar, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero levar outras pessoas a ouvir também a voz de Deus que eu tenho ouvido, que me manda andar na comunhão, que me manda andar na presença. Então busque, que o Espírito Santo ele vai te renovar. Se há alguma coisa em você que tem que ser arrancada, fora daqui, tire de você. Mau pensamento, maus olhos, sabe? O que você tem feito, que você sabe que não agrada a Deus. Você vê quantas pessoas, às vezes, essa hora está vendo um filme, essa hora a pessoa está distraída, fazendo coisas que não edificam. E nós estamos aqui para edificar a nossa vida e edificar a vida de outras pessoas. É claro que quem não puder estar agora também vai assistir na parte da manhã. Mas esse é um horário de sacrifício. Esse é um horário que exige sacrifício, que exige entrega. E a oração de meia-noite, daqui a pouco, faltam 5 minutos, a oração de meia-noite, ela é muito forte. É uma oração que faz muita diferença. Você orar em qualquer horário do dia, com toda a sua fé, vai abençoar a sua vida, vai fazer a diferença. Mas você orar à meia-noite é um horário de sacrifício. Já era para você estar dormindo, você trabalhou durante o dia, você está cansado. Eu estou aqui com sono. Eu estou aqui com sono e estou vigiando para não dormir antes do horário, porque nós temos um compromisso com Deus, um compromisso com você que está participando. Tem pessoas que estão participando todo santo dia, tem pessoas que estão querendo ouvir mais, aprender mais. Nós não sabemos muito, mas buscamos e tentamos colaborar. Como diz a Bíblia, repartir o pão, que é a palavra de Deus, que é o nosso sustento. E procure fazer isso onde a senhora e o senhor mora. Quando você passar por alguém na rua que está caído, que está ali triste, e você olhar e sentir aquele desejo de chegar até ela, dar uma palavra, vá até ela, dê a palavra. Eu falo para você por experiência. Deus vai te usar naquele momento. Deus vai te usar naquela hora. E aquela pessoa vai receber uma palavra tão forte. Através de você, aquela pessoa vai ouvir a voz de Deus. É assim que Deus tem feito. Eu evangelizei, faltam 4 minutos. Eu evangelizei outro dia, na sexta-feira à noite, eu estava evangelizando. E eu estava falando com um rapaz no ponto de ônibus. E chegou uma outra pessoa. E eu fiquei olhando para aquela pessoa. Ela estava até tomando lá a cerveja dela. E não criticando, né? Mas eu fiquei com um incômodo dentro de mim falando,
vai lá falar com ela. Fala com ela. E eu fiquei com aquilo me cobrando, e eu estava agoniado, porque o outro já era irmão, já era evangélico. E ele estava falando das coisas de Deus, e eu ali dando atenção, mas a voz de Deus dentro de mim batendo e falando, fala com ele. E eu fui lá, falei de Jesus, peguei o nome para oração, perguntei qual era a religião, se ele tinha alguma religião, e ele me falou, eu sou afastado. E aí eu comecei a falar de qual igreja o senhor é. Aí ele falou para mim, eu era missionário, eu pregava a palavra. Aí eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, meu amigo, vem para perto da gente. Porque Deus, quando a pessoa se afasta, Deus, não é que ele não tem o poder de fazer, mas esse afastamento, a entrega ao pecado, né, a inclinação ao que é errado, ela atrapalha a voz de Deus de chegar no ouvido da pessoa, na mente da pessoa. E fica um bloqueio na mente dela que ela não consegue ouvir a voz de Deus. Então eu falei para ele assim, vem para perto da gente, porque Deus vai nos usar e vai usar a nossa boca para que a voz dele chegue a você. Quando Deus não consegue falar com aquela pessoa, ele tem que usar o servo dele, a serva dele, para falar com aquela pessoa. Por isso nós nos reunimos na igreja. Por isso nós sempre nos reunimos, para que possamos ouvir a voz de Deus. Então, não desça ao Egito. Você que não acompanhou tudo, lê o capítulo 30 todo de Isaías. Não desça ao Egito. Não procure satisfazer os prazeres da carne. Não volte à velha vida, à velha prática. Não vale a pena. Deus ele deixa bem claro que aqueles que descerem ao Egito serão envergonhados. É igual a palavra de Jeremias. Jeremias, se eu não me engano, eu acho que é 17, versículo 13, se eu não me engano, ele fala que aqueles que deixam o Senhor, o seu nome será escrito no chão. Todos aqueles que abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas, serão envergonhados e o seu nome será escrito no chão. Então as pessoas que se afastam de Deus, que abandonam a Deus, serão envergonhadas. Já estão sendo envergonhadas. A vida sempre vai de mal a pior, dá errado. Longe de Deus, longe da comunhão com o Senhor Jesus, não há paz e não há felicidade. Pastor, mas eu conheço pessoas que não estão com Deus, que não buscam Jesus e são felizes. É uma felicidade ilusória, é uma felicidade falsa. Isso eu garanto, porque o nosso Deus é a única fonte de felicidade real e verdadeira que existe. Pode acreditar nisso. E se você quer, busque a Ele. Se você ainda não busca, se entregue a Ele, que Ele vai te honrar. Nós vamos orar agora, meia-noite. Se você separou aí um copo com água, uma garrafa com água, pegue aí na sua mão. Vamos falar com Deus. Ó Senhor Deus e Pai poderoso, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, nesse propósito do mês da voz de Deus, porque, meu Pai, precisamos. Não é uma questão apenas de querer, porque quem somos nós, meu Pai? Nós não somos nada. O Senhor mesmo disse que o homem é como uma neblina que aparece e logo se dispersa, logo some. Nós não somos nada. Nós não sabemos a hora que vamos morrer e podemos partir de inúmeras maneiras. Meu Pai, a nossa única e maior garantia de paz e salvação é o Senhor. E enquanto nós estivermos nessa terra, queremos ser guiados pela Tua voz. Eu peço ao Senhor, meu Pai, não permita que essa amiga, esse amigo que participa dessa live nesse momento, seja guiada pelas emoções carnais, seja guiada pelo seu eu, pelo seu ego. Não permita que essa tua serva, esse teu servo, seja guiado pelo homem, pela palavra de um homem apenas. Porque o Senhor fala, mas o homem também pode falar. O homem também pode falar palavras estratégicas. Meu Pai, por isso nós temos que ser guiados pelo Senhor, pela tua voz, a voz do teu Espírito que fala à nossa mente, ao nosso coração, dentro da sua palavra. E nessa noite o Senhor fala para nós não descer ao Egito, não descer a Faraó, não descer aos prazeres da carne,
porque seremos envergonhados. É fato, meu Pai. Nessa noite o Senhor fala, meu Deus, para que nós, meu Pai, venhamos obedecer, fazer a Tua vontade. Eu peço, Senhor, guarda todos, meu Deus, que eles possam a cada dia ouvir a Tua voz, que o anjo do Senhor se acampe na casa dela, na família dela, no quarto, na sala, na cozinha. Meu Pai, que ela tenha, meu Pai, meu Deus, um dia abençoado, iluminado, que tudo, meu Pai, para ela, meu Deus, meu Pai, nessa terça-feira venha dar certo, e que o Teu nome na vida dela seja glorificado. Eu abençoo também a água que ela apresenta ao Senhor, como eu consagro aqui essa água, meu Pai, que dentro de nós ela seja a Tua força, seja um santo remédio, seja o Teu poder, meu Pai, dentro de nós. Nos dê saúde para Te servir, nos dê sabedoria para, meu Pai, tomar atitudes e decisões certas. Nos dê o Teu Santo Espírito para que venhamos ser testemunhas do Senhor com ousadia e intrepidez. Aonde nós chegarmos, chegue a Tua luz, chegue a Tua palavra. Eu abençoo a todos dessa live e entrego a vida de todos que assistem esse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Olha, Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês. Guarde a palavra, guarde a sua fé e vamos até o fim, pois Jesus está às portas e nós temos que guardar a nossa salvação. Deus abençoe, até o próximo dia, às 23h30. Deus abençoe, forte abraço.